A primeira questão que eu gostaria de colocar para o debate diz respeito a uma pesquisa que foi divulgada essa semana no Jornal Espírita de São Paulo, o Correio Fraterno, dando conta de que, na enquete feita no movimento espírita, aproximadamente 73% dos espíritas concordam que nós sejamos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico, se eu bem me lembro, dá conta de que sim, a espiritualidade maior conduziu inúmeros processos que resultaram na nação brasileira. Entretanto, a partir da proclamação da República, alcançamos a maioridade espiritual e as escolhas que estamos fazendo desde então definem um projeto de país que é responsabilidade coletiva nossa. Bom, eu vou fazer uma pergunta, como não poderia deixar de ser, o jornalismo é assim, a gente podia fazer uma moderação café com leite, mas eu vou fazer uma moderação tanto apimentada, eu vou trazer ingredientes assim, calientes. A pergunta é essa, para vocês, eu vou embasar a pergunta com alguns números. É evidente que os números que eu garimpei mostram um Brasil que não é o Brasil, é um aspecto do Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, bem resolvida, exemplar para o mundo. Evidente. Mas os números que eu trouxe não vão nessa direção. E a pergunta que eu queria fazer é: vocês entendem que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quais são os dados que eu trouxe? Apenas 11% dos brasileiros se declaram voluntários. Consomem tempo, ou parte do tempo e energia, numa atividade abnegada em alguma direção que não obtém nem retorno financeiro, nem outra recompensa qualquer. Apenas 11%. Quando você pergunta para todas as faixas etárias, quantos já fizeram alguma mão de obra voluntária, apenas 30% dos brasileiros declaram que sim. Outros números importantes, quando a gente pega o fenômeno da violência. A violência é um fenômeno internacional, mas o Brasil é o país do mundo com o maior número absoluto de homicídios. Por ano, 58.800 assassinatos, o que dá uma média de 160 homicídios por dia. Quando a gente pega o problema do aborto, a Organização Pan-Americana de Saúde estima que nesse país ocorram 1 milhão de casos por ano. É um número difícil de apurar com precisão. Há muito questionamento se é 1 milhão mesmo, mas eu estou citando a fonte. Nós temos 496 mil veículos roubados, o que dá uma média de 1 por minuto. Nós temos aquele que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, revelado a partir da Operação Lava Jato em valores desviados e por pessoas que deveriam nos representar. Então, o coeficiente numérico expressivo em valores monetários do que foi desviado é algo sem precedentes na história da humanidade, seja qual for a equivalência monetária. Somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu queria, rapidinho, só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha, com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito, porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca.
escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra. E vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas. Todos que faliram na Inquisição. Todos os políticos corruptos da terra. Todos os generais assassinos do mundo. Todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim. Falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Porque o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo.